Continuação da leitura do livro Deus, a substância de toda forma, de Joel Goldsmith, leitura por César Guedini. Capítulo 3. A consciência individual como lei. Isto diz o Senhor: não se glorie o sábio no seu saber, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor, que exerço a misericórdia, a equidade e a justiça sobre a terra. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Esta citação de Jeremias pode ser transportada à nossa vida prática. Não devemos nos gloriar no mundo dos efeitos, caso o efeito apareça para nós como pessoa, lugar, circunstância, condição ou coisa, pois a substância ou realidade não se encontra em nenhum efeito. O poder e a glória, a substância e a realidade, a causa e a lei residem no espírito que produz tudo aquilo que nos aparece como forma, circunstância ou condição. Nós temos o direito de usufruir das coisas do mundo sem permitir que nossa fé e confiança fiquem centralizadas no mundo ou nas coisas do mundo. Nossa fé e confiança devem permanecer no espírito que produz forma e anima tudo aquilo que existe. Nenhum poder age sobre nós. O caminho infinito ensina que o homem é consciência, e que esta consciência é a causa do corpo, do lar e dos negócios. Muitos pensam que o corpo, o lar ou os negócios, estando em desarmonia, indicariam uma situação vinda de fora, que agiria sobre eles. Enquanto for aceita a crença de que fora de nós existe algum poder, irá também existir o desejo de entrarmos em contato com um poder do bem que possa atuar em nosso benefício. Se for aceita a crença de que existe uma lei de tempo agindo sobre o nosso corpo e mente, aquilo irá fazer parte de nossa experiência segundo o nosso grau de aceitação. Não há nenhum poder separado de nossa consciência capaz de operar em nossa experiência, mas se aceitarmos que tal poder existe e procurarmos entrar em contato com ele, jamais conseguiremos fazê-lo. O mundo tem orado a Deus por coisas. Isso é tão insensato quanto a atitude de orarmos ao princípio da eletricidade para que ilumine nossa casa. Regozije-se não com as coisas, mas regozije-se por compreender e conhecer a mim, a realidade do ser, seu ser e meu ser, e por entender que aquele ser é Deus. E então será visto quão inútil é a oração que trata com a forma de seu corpo, com seu lar ou os seus negócios. Isto, porém, será trazido à sua experiência na proporção de seu reconhecimento e conscientização de que sua própria consciência é a lei e que, externamente a você, inexiste qualquer realidade. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 14, versículo 6 e capítulo 10, versículo 30. Tudo o que é do Pai é meu, pois sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Cristo. Eu e o Pai somos um, e esta unidade constitui a imortalidade, harmonia, graça, alegria e abundância de meu corpo e de minha alma. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João capítulo 8, versículo 58 e Mateus capítulo 28, versículo 20. A divina consciência do meu ser formou-me antes de eu ter nascido. Ela conheceu-me antes que eu fosse concebido. O reino de Deus, da consciência, aquela consciência que constitui a minha consciência individual, está agora em meu corpo.
e em minhas atividades. Quanto maior for a sua compreensão da consciência como sendo Deus, maior será a sua transparência para manifestar o reino de Deus em suas atividades. Deus é onipresente, mas este fato somente se tornará efetivo quando puder sentir conscientemente aquilo como sendo verdade. As simples afirmações serão inúteis, pois com elas estará sendo considerado um Deus separado e apartado de você próprio. Estará sendo visto um Deus lá fora, ao invés de haver uma compreensão de que a vida, a verdade e o amor são a lei do próprio ser. Jesus referiu-se a seu Pai e a meu Pai da seguinte maneira: temos um Pai que é Deus. Em João, capítulo 8, versículo 41. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em João, capítulo 14, versículo 9. O reino de Deus está entre vós. Lucas, capítulo 14, versículo 21. E fará maiores obras do que estas. Está em João, capítulo 14, versículo 12. Como poderia alguém realizar maiores obras sem que a mesma presença e o mesmo poder estivessem manifestados como o seu próprio ser? Não há poder separado da consciência. A cura espiritual se realiza através do silêncio divino e não por meio de nossos pensamentos. Quando você se defrontar com algum pecado, doença, falta ou limitação, observe se de imediato você começa a lutar com aquilo mentalmente. Em caso positivo, o fato de você ficar negando-o será a prova de que de alguma maneira você estará acreditando em sua realidade. Desse modo, você se tornará uma vítima em conformidade com o seu grau de aceitação. Se a natureza da ilusão for conhecida, você não mais necessitará levantar seguidos protestos contra ela. É muito simples alguém sair dizendo: não sou doente. Se um homem é rico, não ficará afirmando: eu não sou pobre. Quando uma pessoa sai declarando que não está doente, podemos saber que ela não está se sentindo muito bem e julga que sua saúde integral será obtida com o emprego de tal declaração. O mesmo ocorre quando você diz a alguém não estar passando bem e recebe como resposta o seguinte clichê: isto não é verdade. Caso houvesse, de fato, uma consciência interna de que aquilo não fosse verdadeiro, nem seria preciso chegar a afirmá-lo. A ilusão, sendo meramente uma crença universal, é irreal. Ela é dissolvida pelo poder do silêncio. Tanto as negações como as afirmações, por certo tempo, têm sua função, até que nos tornemos receptivos à verdade do ser. Entretanto, ambas deverão ser abandonadas frente ao reconhecimento de que Deus e ilusão não podem coexistir, e frente ao reconhecimento de que as aparências não podem mais nos enganar. Se estamos a demonstrar o princípio como substância, lei e causa, não devemos aceitar a crença de que possa haver uma condição apartada de Deus, ou uma atividade além de Deus a governar o universo. A posição correta seria a conscientização de que tais condições constituem impossibilidades mediante um "obrigado, Pai", que traduz o reconhecimento da irrealidade de qualquer espécie de problema. O estado de consciência que não odeia e nem teme alguma aparência constitui a consciência curadora. Além disso, somente esta consciência será capaz de dizer: qual é o seu impedimento? Levante-se e ande. Não existe poder algum separado da consciência do seu próprio ser. No tanque de Betesda, os doentes e os aleijados permaneciam à espera da ação de um poder que fosse separado e apartado deles mesmos, e que pudesse vir e agir sobre eles. Mas se tivessem percebido que todo o poder está dentro do próprio ser, teriam se dirigido ao poder da própria consciência, e com tal conscientização
não necessitariam mais do tanque. Enquanto estivermos acreditando na existência de um poder capaz de atuar sobre nós e separado do poder da nossa própria consciência, nós também estaremos no tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, tendo de esperar por 38 anos, como fizeram alguns, antes que alguém de consciência iluminada apareça para nos tirar dele. Não é preciso aguardar por uma liberação integral. O necessário e importante é que nos ergamos o quanto for possível para o momento, mesmo que aquilo nos pareça muito pouco ainda. Devemos nos empenhar continuamente para conseguir o domínio disto e assim, gradativamente, a casca da crença será rompida. A crença na existência do poder do mal capaz de agir sobre nós. A única ação que há é a mente-ação. Se, neste instante, pudermos movimentar apenas um dedo, vamos então movimentá-lo, conscientizando que o poder e o domínio sempre estão no Espírito de Deus, na consciência, e nunca no efeito. Mantendo essa atitude de aceitar somente esse poder único e nunca separado de nossa própria consciência, aos poucos chegaremos à compreensão. Eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o poder em si. A idolatria vem a ser a crença de que existe um poder no efeito. É a fé naquilo que possui forma, e até de que o que está aparecendo como coisa externa possui, em si, algum poder. O mais importante que devemos conhecer é que somos a causa e não o efeito, e que a totalidade de Deus aparece como o nosso ser. Num sentido material, não podemos ter 8 bilhões de tudos, mas num sentido espiritual, a totalidade pode até ser multiplicada pelo infinito. Por exemplo, um indivíduo poderá ser totalmente honesto e nem por isso irá privar o seu próximo da honestidade. Alguém poderá ser 100% leal e sincero e mesmo assim não privará aos demais de apresentar estas qualidades. A totalidade de Deus está se manifestando individualmente como você e eu. Toda a saúde, toda a riqueza, toda a paz, todo o domínio. O que é verdadeiro com relação a mim e a você deve ser verdadeiro para todo o restante do mundo. A verdade, para ser legítima, deve ser universal. Portanto, como a vida é Deus e Deus é a minha e a sua vida, deve ser também a vida de todos. No entanto, as alegrias e frutos dessa grande verdade são trazidos à nossa experiência individual somente na proporção da conscientização pessoal dela, quando é desenvolvido um conhecimento interior de Deus como vida onipresente. Não há poder no efeito. Como consciência individual infinita, cada um de nós é um mundo em relação a si mesmo e cada um precisa se encontrar como sendo a lei da vida sobre a própria existência, o reino do seu próprio ser. Não existe separadamente da consciência. O poder encontra-se na consciência que produz o efeito e não no efeito em si. Somente enquanto acreditarmos estar o poder no efeito, é que continuaremos desejando demonstrar coisas. Em 1948, veio um chamado para que eu fosse ao Havaí. O pedido de ajuda era o aparente motivo para que eu fizesse a viagem, mas pela maneira como ela se desenvolveu, a ajuda serviu de isca, pois ocupou apenas uma pequena parcela da minha ida. Entre outras coisas, surgiu a oportunidade para que eu encontrasse um dos dirigentes do Havaí, que falou-me das dificuldades que seu povo vinha encontrando durante a depressão e da forma como eles se reuniam na tentativa de redescobrir o princípio envolvido das demonstrações realizadas pelas tribos primitivas. Certo dia, ao fazer ponderações sobre esta questão, veio-lhe a ideia de que se ele tivesse na água se afogando e conseguisse aproximar-se de uma jangada e se segurasse firmemente a ela, ele seria salvo. Assim ele pensou: imagine
se em vez da jangada eu segurasse somente um punhado de folhas? Com aquela ideia, veio a conscientização de que o mesmo espírito presente na jangada também estava presente nas folhas, e que aquele espírito que o sustentaria não se encontrava nem na jangada e nem nas folhas em si, mas encontrava-se no espírito em si. Se você compreender esse ponto, irá notar que o poder, a substância e a vida nunca estão no efeito, mas sempre estão no espírito em si, a lei que produz o efeito. Uma vez notado que o suprimento não está em nenhum efeito, mas sim no espírito, teremos o segredo de Jesus, da multiplicação de pães e peixes. E então será visto que o mesmo espírito sustentador se faz presente tanto em $1 quanto em 1.000.000. Quando estava na cadeia, João Batista ficou pensando se o mestre realmente era o Cristo e enviou-lhe a pergunta: És tu aquele que havia de vir? Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 3. Ao que Jesus respondeu: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mateus, capítulo 11, versículos 4 a 6. Se o princípio que realiza os milagres não for percebido, a verdade real estará perdida. E se você não perceber o princípio que realiza suas curas, nada irá receber além de um alívio temporário. É preciso que você compreenda que não é a jangada que o sustém, mas sim o Espírito de Deus aparecendo como jangada. O Espírito está no âmago de todo o efeito. Ed Rickenbacker provou este princípio quando foi capaz de sentar-se quietamente, sem mesmo dizer o que sabia aos seus amigos no barco, e teve seu alimento voando em sua direção, peixe pulando para o barco e a chuva caindo de um céu sem nuvens. Ele demonstrou não ser o alimento ou a água, mas o Espírito de Deus, onipresença, onipotência, onisciência. É que aparece a ele como pássaro, peixe e água. O Espírito de Deus aparecendo como a coisa necessária no momento. Nunca volte a olhar para o mundo ou para as coisas achando estar necessitando de algo. É o onipresente Espírito de Deus que supre a necessidade. E se for preciso que apareça como dinheiro, aparecerá. Se for na forma de alimento, saúde, lar ou companhia, aparecerá. A forma não faz nenhuma diferença, desde que exista a consciência de que a substância da forma é espírito. A substância de toda forma é espírito. E o espírito é onipresente como cada um de nós, apenas aguardando o nosso reconhecimento. Deus é onipresente, mas Deus deve ser reconhecido, pois é o consciente reconhecimento do Espírito de Deus que faz com que ele se torne manifesto na forma necessária para o momento. Uma vez de posse da conscientização de que Deus, Espírito, é a consciência do ser individual e que nada existe separado desta consciência, notaremos que somos sustidos pelo Espírito de Deus presente nas folhas ou na jangada, que o Espírito de Deus na moeda é que pagaria a nossa passagem para algum lugar no mundo, que o Espírito de Deus nos pães e peixes é o que alimentaria as 5.000 pessoas. Devemos começar a perceber que o suprimento não está no dinheiro, mas no Espírito de Deus que o produz. Isto nunca deve ser esquecido. Não devemos colocar nossa dependência em dinheiro ou ações, mas sempre no Espírito de Deus que os conduz até nós. Se perdêssemos tudo o que possuímos num único sopro, aquele mesmo Espírito poderia produzi-lo novamente para nós. Enquanto não nos tornarmos unos com o Espírito de Deus, aparecendo como efeito a ponto de nunca mais sermos tentados a acreditar que o poder está no efeito, não encontraremos o Espírito de Deus operando em nossa experiência
e permaneceremos sob as flutuações do plano humano, tendo muito hoje e nada amanhã. Até que haja uma consciência e reconhecimento do Espírito de Deus, como a substância, poder e lei de todo o efeito, será como se o Espírito de Deus não existisse. Há uma só maneira de experienciarmos a presença e poder de Deus, e esta é através do reconhecimento e conscientização de que o Espírito é a realidade de tudo aquilo que aparece, porém, sempre com a compreensão de que a aparência em si não é realidade. O interesse pelo efeito persiste somente enquanto houver a crença de que o poder, a lei e a realidade estejam no efeito. No momento em que existir uma conscientização de que a consciência, o Espírito de Deus aparece como efeito, o interesse pelo efeito desaparecerá. Deixemos que nosso lema seja: reconhecer o Espírito como o âmago de todo efeito. Não dependamos de pessoas ou coisas, mas coloquemos toda a dependência no Espírito. Observe o Espírito, a consciência aparecendo como efeito, a sua consciência aparecendo como forma.